como é a dinâmica de ensino para um surdo que tem uma perda auditiva muito grande com relação à leitura. Porque eu, pensando sobre isso, eu imaginei que a gente ia aprender a ler por uma ligação fonética da palavra. Então, como é que acontece? E o Por surdo associação... vai aprender através de uma ligação visual. Associação. Visual. Só que a diferença é o seguinte, é preciso você distinguir quem é esse surdo. Você quando disse um surdo profundo, tá, mas que nível de experiência ele tem, que tipo de experiência ele tem, que situações junto com a família ou com seus amigos ou parentes, num jogo de futebol, numa bolada ou numa brincadeira, que vivências ele desenvolveu para que ele possa então despertar a diferença na percepção. Porque a surdez em si, ela implica não um déficit cognitivo, mas implica numa via compensatória visual. Então é preciso que ele tenha uma via compensatória visual, uma cognição visual, que faça com que ele abra a mente, tentando, não vai dar para 100% não, compensar a ausência da audição. Então as palavras são imagens. Ao invés de palavra, enquanto a gente pensa na palavra, a gente pensa na casa, a gente pensa na palavra casa, a gente vê a imagem, vem a imagem da casa, da casa que a gente conhece, vem o som, né? E se eu falar errado, eu ainda casa, eu aprendo através da minha audição, que aí eu aprendo a falar. E o surdo não. Ao invés de ele vir essa situação da palavra, ele vem a imagem. E na imagem ele vai construir, só que ele pensa na imagem. Da imagem ele vai para o sinal, do sinal ele vai escrever em língua portuguesa. Então ele tem um processo assim, cognitivo muito complexo. Para isso que muitos desistem da escrita da língua portuguesa e ficam só na Libras. E se é surdo profundo, aí a coisa é mais difícil ainda. Tem que ter um acompanhamento desde muito... Tem que ter um despertar dos pais, tem que ter uma orientação dos pais, tem que ter todo um processo que não está acontecendo. Os pais não conhecem, não sabem como lidar. Veja bem, pais ouvintes de filho surdo profundo, que leve moderado, a criança fala, a criança oraliza normalmente, a criança entende, escuta algumas palavras, ele consegue se desenrolar, ele vocaliza alguma coisa, às vezes usando aparelho também vai bem. Mas o que eu estou colocando é aquele surdo profundo, que a gente chama de tapado, que não tem residual auditivo e que ele é refém da língua de sinais e de alguém que intermedie para ele. Então esse sujeito, aí é onde a gente tem que se preocupar com ele. Ele é o foco do nosso trabalho. Porque os outros se viram. De um jeito ou do outro se viram. Mas esse sujeito não. Então ele está refém. Ele é refém do intérprete, refém de uma barra, refém de um pai, refém de alguém que passe para ele. Okay. E a outra era que eu vi nos teus vídeos que existe uma busca pela uniformização da Libras. Para conseguir... Para todos conseguirem entender, é isso? Não. Existe? Não. Primeiro vamos pensar o seguinte, a língua brasileira de sinais, ela é oficialmente constituída em 2002, ela vem sendo construída há mais de 150 anos pelo INES. Então, o Instituto Nacional de Educação, antigamente dos surdos-mudos e hoje dos surdos. Então, esse instituto, ele vem dando apoio ao longo desses séculos, trabalhando na multiplicação da Libras. Então, isso algo em torno de uns 40 anos atrás, o INES juntou uma série de professores no Brasil, de lá do INES, e foi para vários estados do Brasil, colocando esta língua de sinais nas capitais e em alguns interiores. Isso aconteceu de fato. Muitos professores dessa época ainda estão vivos. Uma que contou para a gente faleceu tem uns 3 meses, mas ela contou para a gente esse movimento que o INES fez a nível de Brasil. Acontece que com esse despertar da língua de sinais, ainda extraoficial, surgiram também alguns dicionários, surgiram também aqueles surdos, não, esse não gosto, vai ser esse, não, esse é bom, mas também tem esse, aí dá esse, e aí começou a ter em cada estado, em cada município, em cada capital, uma Libras. Casa, pronto. Esse é o sinal icônico, o telhado da casa, pronto. Mas a partir daí,
uma outra situação palmatória. Vou dar um exemplo que eu estou agora com essa situação no interior. Não tem sinal para palmatória. Porque no Rio de Janeiro ninguém conhece. No Paraná ninguém conhece. São Paulo não, só se for o nordestino que fez. Mas e aí? O surdo não conhece. Então que sinal? Então, não tem. Então, aí o surdo daqui cria. Mas o surdo lá da Bahia que tiver uma palma também vai criar. Pode ser que crie igual, pode ser que crie diferente. Então, não existe um padrão em termos de libras, não tem esse padrão. Seria interessante que houvesse, mas é como se esse movimento de padronizar também não tivesse interesse. Porque existe um discurso de querer segregar o surdo numa cultura surda, isolado, distante dos ouvintes, porque os ouvintes respeitam, não consideram, não acreditam que o surdo possa ter um potencial cognitivo, que o surdo pode ser uma pessoa produtiva. Então o discurso é este, mas é um discurso de 150 anos atrás, de 100 anos atrás, de 50 anos atrás, mas agora não é mais. A gente tem uma língua brasileira de sinais há 10 anos. Eu já tive milhares e milhares de pessoas querendo aprender a língua de sinais. Não tem motivo nenhum de a gente ficar dizendo que os ouvintes discriminam. Agora, existe ignorância dos professores, falta de conformação, não tem acompanhamento, não sabe como lidar com o surdo. Aí tem. Então, falta de educação, de como lidar com a educação de surdos e como lidar com a língua de sinais. Só que essa questão da padronização, como você colocou, de fato, eu gostaria muito que houvesse essa padronização, mas não tem. Não tem porque o surdo da Bahia chega e diz, esse é o meu sinal. Você, se quiser, use o seu. O surdo de Pernambuco, criou esse sinal. O surdo de São Paulo criou o sinal. E assim vai. O João estava falando que eu estou procurando sobre o tema. Fui procurar as associações e pensei até em tentar entrar em contato com as associações. E João já disse, quando você for conversar com eles, você vai descobrir que elas são bem fechadas. Muito isso fechadas. Tem a ver com esse meio que... essa trava na uniformização, essas associações têm algo a ver? Veja bem, a Libras, embora seja patrimônio nacional, né, uma vez que foi oficialmente constituída pelo Decreto 5626, pela Lei 10436 em 2002, quer dizer, 12 anos vai fazer, embora ela seja patrimônio nacional do povo brasileiro, ainda existe um discurso que a Libras é do surdo. Ainda existe um discurso que as pessoas ouvintes que discutem ou que questionam alguma coisa da Libras são ouvintistas. Ainda existe um discurso separatista, segregador, do qual essas escolas especiais, que sempre tiveram o controle da vida do surdo na mão deles e na mão dos intérpretes e dos professores, agora estão se sentindo sem chão. Porque todo mundo, ou muita gente, já está aprendendo Libras. Então está descobrindo furos na educação, furos na língua, furos no ensinamento, furos na construção do raciocínio lógico, furos na identidade. E aí começa a criar uma celeuma de complicação muito grande. Para isso, as associações elas são fechadas. Elas são fechadas. Os surdos, que são líderes, que manipulam junto com os intérpretes, eles ficam, eu diria, com um receio de reserva de mercado e poder. Não é brincadeira, uma hora de intérprete é R$150. Qual o professor que ganha R$150? Detalhe, ele trabalha 20 minutos, aí o outro substitui ele mais 20. Aí ele volta mais 20, o outro substitui ele mais 20. Juntou 60, ele trabalhou 40, ganhou uma hora. Nossa, tem muito interesse por trás, não imaginava. Tem mais. Por exemplo, em Tamandaré, teve concurso para Tamandaré. O salário do professor, R$980. Salário do intérprete, nível médio, R$1.400. Ganhando mais do que um professor que passou 5 anos numa faculdade estudando. Porque não tem pessoal qualificado para. E aí vai aproveitando qualquer coisa que tem no mercado. Então, é muito complicado. Existe uma reserva de mercado, existe uma tentativa de reserva de poder, e esses centros são fechados. É porque é muito bonito no site das associações a proposta que eles têm de inclusão, e quando eu falei que fiquei até meio decepcionada quando eles provavelmente eles não vão se interessar pelo projeto. Inclusão eles não querem.
eles querem se manter na escola, que o discurso deles é a escola bilíngue. Então eles estão chutando a bola na escola de inclusiva, eles não querem nem saber. Eles querem uma escola bilíngue. Só que o discurso é uma escola bilíngue vazia. Deixa eu explicar o que é isso. Em vez de ser uma escola bilíngue, onde se aprenda a escrita da língua portuguesa, como está no decreto 56/26, e a língua de sinais como língua primeira, eles estão manipulando, inclusive no MEC tem gente fazendo isso, para que a língua seja a Libras, enquanto L1, e a L2 não seja a língua portuguesa, e sim uma fantasmagórica, ilusionória, chamado Sign Writing. É um bocado de desenho que estão trazendo da América do Norte, da Grã-Bretanha e de outros países de lá, dizendo que isso aqui é a escrita da Libras. Aí o surdo vai aprender um bocado de fazer garatujo, um bocado de desenho. Aí está sendo alienador. Estão fazendo isso, fizeram no curso Letras Libras da Universidade Federal de Santa Catarina, em 14 capitais do país, manipularam a cabeça dos surdos e impuseram isso como escrita de Libras. Tem um dicionário aí que é outra tristeza. Está dizendo que aquilo faz parte da escrita de Libras, impondo como se fosse oficial, e não é. Então eles estão querendo transformar o surdo em estrangeiro mesmo. Então tem até um artigo do jornal, diz assim: a estrangeirice do surdo é para sempre. A eterna estrangeirice do surdo, que é pedagoga. E está defendendo isso, defendendo o Sign Writing, professores da Federal defendendo o Sign Writing, professores da Rural defendendo o Sign Writing, e assim eles estão manipulando como se isso fosse a escrita da Libras, que não é. O lema da gente é universalização da Libras e popularização da Libras, para que todos possam, principalmente as famílias, possam aprender línguas sinais. A Libras já é empregada como disciplina curricular obrigatória nas instituições de ensino públicas e privadas, que eu estava olhando, e que deveria ser aplicada nas licenciaturas de Pedagogia, Fonoaudiologia e Educação Especial. Por lei, pelo decreto, no prazo de até 10 anos, em 2015, 10 anos do decreto. Então, tem todos os cursos terem a Libras enquanto disciplina. Só que, vamos raciocinar. Tem Libras com 30 horas, tem Libras com 45, tem Libras com 60. Tem Libras no período, tem Libras em 2 períodos. Tem Libras à distância. Aí você pega o conteúdo todo trabalhado na Rural, na Federal e na UPE. À distância é pura teoria. Onde é que você vai aprender Libras com teoria? Então não adianta colocar... E outra, eles desviam o conteúdo que seria da prática para um conteúdo totalmente, além de ser teórico, eu digo terrorista. Porque não sai daquela mesma situação do trivial. Ensinar alguns sinais de bom dia, boa tarde, boa noite, alguns sinais de expressão cortesia, cores, alguns verbos e acabou o semestre. E o resto é teoria, vida do surdo, história do surdo, cultura surda, identidade surda, código de ética do intérprete. No concurso de seleção da VASF, da Universidade Federal do Vale de São Francisco, Univasf, estava assim, lindo, maravilhoso. Conteúdo da prova para instrutor de Libras, código de ética do intérprete, cultura surda, identidade surda, vida de surdo. Conteúdo para a prova de intérprete, código de ética do intérprete, vida de surdo, cultura surda, identidade surda. Isto não é conteúdo que o professor vai lecionar depois. Então está sendo manipulado pela Universidade Federal de Santa Catarina, ainda, o Letras Libras, que começou por lá, agora está sendo manipulado em todas as universidades do Brasil para serem à distância coordenadas pela Santa Catarina, para manter esse desvio de conteúdo. Então continua o poder envolvendo gente dentro do MEC para manipular tudo isso. E aí a Libras não vai se tornar. Eles não querem que a Libras torne-se popular e universal. Por quê? Para manter a escola especial, para manter a escola bilíngue manipulada por eles e dentro do controle e reserva de mercado. Simplesmente é isso. O maior erro da nossa sociedade, quando falo sociedade, eu falo ouvintes e surdos, é achar que porque aprendeu Libras, já pode ensinar um surdo. Este é o maior erro. Vamos lá.
vou fazer só um paralelo em relação à língua portuguesa. Eu sou dentista, não me envergonho disso. Aprendi língua portuguesa para escrever, não escrevo bem, não tenho 100% de escrita, tenho minhas falhas de concordância, tenho minhas falhas de verbal, não sei o que são termos da linguística, não sei, não domino. Mas eu me viro com a língua portuguesa. Eu tenho competência para ensinar a língua portuguesa? Não. Aí chega, porque o surdo aprendeu Libras, bota ele para ensinar Libras. Porque um ouvinte aprendeu Libras, bota o ouvinte para ensinar Libras. Uma coisa é você dominar uma língua, Libras, por exemplo. A outra coisa é trabalhar como o sujeito surdo vai aprender. Então não é colocar a mão na frente e não fazer associação e não construir conceitos, não construir ligações, não fazer a recursividade do pensamento, não ensinar a pensar. Não se ensina o sujeito surdo a pensar. Nós aprendemos todos a pensar. Nossos pais ensinam a gente. Tem certeza que é isso que você quer? Tem certeza que você está fazendo isso correto? Pense direitinho com quem você está falando. Cresça, seu cabra, senão você vai... É assim que a gente aprende. Ah, não fala com o painho assim não, que você está sendo rude com o painho. Fala direitinho. O painho está dando carinho em você. Ah, desculpa, tá. Então a gente ensina a pessoa a falar, a pensar, a agir. Como é que o surdo já nasce pronto? Porque os pais não sabem Libras. E o surdo vai crescendo, a Deus dará. Então é uma criança que está rude, está bruta, é uma pedra bruta. Então como é que vai chegar e vou começar a ensinar Libras para ele? Não. Então pegando as pessoas, por exemplo, nos cursos da Federal, no curso da Rural, no curso da UPE, ensinou Libras, pronto, agora está pronto. Pedagogia, letras, o que for, já sabe Libras, já está formado. Não. Tem que ter uma disciplina separada, distinta, diferente do que seria a língua brasileira de sinais, para uma disciplina que seria pedagógica de como o sujeito surdo aprende, do aspecto cognitivo de sua construção mental. Não é chamá-lo de deficiência mental, não, mas é trabalhar a construção mental, a lógica do raciocínio, compreender como funciona, fazer as ligações mentais e os campos conceituais. Tem uma teoria chamada teoria de Verneau, os campos conceituais de Verneau, que é muito interessante, que nós não temos um pensamento único, nós temos várias experiências que se interligam numa grande rede, uma rede de computador. Essa grande rede, quando a gente precisa, a memória vai lá, e pega. E o surdo? O que é que está sendo construído para que essa rede seja realmente construída? Então ele fica com um pensamento medíocre, simplista, e os professores não sabem como ensinar o surdo. E depois dizem, eu ensinei, e ele disse que entendeu. Não entendeu nada. Não foi construído dentro do seu parâmetro mental de intelecto. Então, eu prefiro dizer que nem o surdo sabe nada e que a gente comece do zero, do que a gente achar que ele sabe e ele está lá e com vergonha de dizer que não sabe, porque senão vão dizer que ele é burro. Porque não adianta saber só o sinal. Tem que saber suas funções, seus distúrbios, seus desvios, suas variações. Mas o surdo é alienado, em consequência da escola, que é alienante.